engajado pela literatura, falar sobre transformação é simplesmente tudo, né? Eu penso que a gente teve a oportunidade de, neste dia de hoje, tratar da transformação sobre vários aspectos da transformação. E eu queria convidar vocês a falar comigo nesses minutos sobre a transformação, sob essa perspectiva da palavra, né? A gente acabei de ouvir um relato, né, sobre uma transformação que se iniciou com a leitura de um livro, e é sobre isso que eu queria falar, sobre como a leitura ela transforma a vida das pessoas, né? A gente está aqui em um evento dentro de uma universidade, e acredito que a maioria das pessoas que estão aqui sabem da importância da leitura como esse vetor de transformação, como um caminho para a transformação. Só que dentro desse grande nicho, desse grande segmento que a gente costuma tratar de uma maneira muito unificada, que é a leitura, eu gostaria de fazer um recorte com vocês dentro desse segmento, que é a leitura literária, né? Não é uma leitura que você está fazendo para a sua formação dentro da universidade, não é essa leitura para você ter de incentivo, é uma outra leitura, sintonizar nessa leitura da ficção, na leitura que a gente lê para entreter o nosso espírito, a nossa alma, para fazer uma sintonia fina conosco mesmo, né? Para falar dos nossos medos, para ter contato com outras histórias que vão falar com aquilo que nós temos de mais íntimo dentro de nós, que é a literatura enquanto arte, né? Hoje a gente está passando por um momento muito delicado no Brasil, uma situação meio difícil, e por isso que eu achei bem apropriado o tema da transformação, né? Eu acho que hoje, se a gente for pensar num cenário assim, com desemprego na casa dos, parece, 13 a 14 milhões de desempregados, a gente está meio uma lagarta rastejando, né? A gente não é nem aquela borboleta na crisálida ainda. E eu acredito muito que a universidade, que a leitura e, sobretudo, a literatura e a arte são fundamentais nesse caminho para a gente sair de onde a gente está. Esse lugar tão incômodo, né? E por que eu acredito nisso? Eu vou, no fundo aqui, eu vou passar algumas imagens do meu cotidiano de trabalho, né? Eu sou um autor, sobretudo, de literatura para crianças e jovens. Eu tenho alguns trabalhos que são para adultos, mas, sobretudo, para crianças e jovens. A gente tem no Brasil muito esse desejo que a gente se torne leitor. De quê? De uma leitura literária, de ler livros de histórias, de ler ficção. Agora, por que, eu pergunto para vocês, por que tem esse desejo? Por que há grandes políticas públicas de incentivo à leitura? Por quê? Né? Por que eu vou a muitas escolas falar com crianças bem pequenas, com jovens, leitores. Então, existe esse desejo de transformar o Brasil num país mesmo de leitores. Por que isso? Justamente porque a palavra ela tem esse poder de transformar a nossa realidade, não é? Especialmente a leitura literária. Por que a palavra ela é chão, ela é base? Porque aonde um livro acontece? Dentro de nós, não é? Dentro da nossa imaginação, dentro do nosso sentimento. Então o livro ele tem esse poder de catarse do sentimento no seu mais fino. É uma sintonia fina, não é? Então, a Adélia Prado, ela já esteve aqui, né, na cidade também, já falou isso, já pude ouvi-la dizer isso. Ela fala que a mãe dela não pôde, às vezes, deixar uma grande herança, não pôde deixar para ela patrimônio, às vezes um curso, mas se o pai e a mãe puder deixar para o seu filho o sentimento e a sensibilidade, isso é a coisa mais fina do mundo. É a coisa de mais valor que um sentimento pode ter, que um ser humano pode ter. É o sentimento, é a sensibilidade com o outro, com o próximo, a empatia. E a literatura é um caminho para a gente refinar
o nosso sentimento, o nosso sentir, né? E é da mesma Adélia uma outra frase muito bonita, eu vou conseguir reproduzir com as mesmas palavras, que é: tem dia que Deus me tira a poesia e pedra é pedra só. E vejo a pedra é só pedra. Olha que vida dura a vida de quem não tem literatura, de quem não tem poesia, de quem não tem arte na vida. É uma vida muito áspera, difícil de lidar no seu cotidiano. Então, é por isso que é uma bandeira na minha vida, né? Levar a literatura e fazer essa distinção entre ler e estudar, entre ler e informação, entre leitura e o sucesso, entre leitura e a prosperidade financeira e econômica. Que você pode ser o mais desgraçado dos seres humanos, mas você tendo o sentimento dentro de você, você está salvo. Você tendo esse refinamento do sentir, sua vida está salva. Você vai encontrar um outro caminho, você vai encontrar um livro no seu caminho, você vai ter sensibilidade para estar aqui num sábado como hoje, ouvindo o outro, ter essa paciência de ouvir o outro. Não é? E é preciso fazer esse recorte, por quê? A gente costuma ter essa preocupação em ler para estudar, em ler para se formar. Mas a leitura, se a gente for olhar as estatísticas no Brasil, as pessoas não leem depois que se formam. Então tem muito uma confusão que ler e estudar. Ler não é só estudar. Ler é muito mais do que estudar. Contar e escutar uma boa história é muito mais antigo que a escola, é muito mais antigo que a universidade, é muito mais importante. Se amanhã vier um fim do mundo aí qualquer, né? Explodir umas bombas atômicas, vai acabar tudo, né? Vai ficar as baratas, os escorpiões e os contadores de história, não é? Porque isso é uma coisa que não acaba. Quer dizer, a ficção ela é praticamente indestrutível, não importa o suporte que ela esteja. Ah, Tiago, o livro de papel vai acabar, não sei o quê. O livro está em risco? Não está em risco. Pode ser que o suporte esteja em risco, mas o livro, a ficção em si não está. Mas voltando aqui, que eu dei uma leve viajada, eu queria voltar na importância, então, voltando, né? Estou falando para vocês da importância de ler literatura, se você já é um leitor de literatura, de ser um agente propagador dessa leitura literária, e de como que essa leitura literária ela é eficiente. Eu sou meio desastrado com esse negócio, estou voltando, aí passa. Escritor não tem muito cacoete para esses negócios, entendeu? De palestra. E de você também ser um divulgador eficiente da literatura como um fator transformador de promover esse encontro da literatura com as pessoas. Por quê? Porque a gente tem uma média de leitura muito baixa no Brasil, então as pessoas elas não entendem o que é a literatura. Vou dar um exemplo. Muitas vezes eu estou num táxi, eu entro num táxi, né? O táxi geralmente o taxista é uma pessoa curiosa, quer saber, o que você faz? Eu falo assim, eu escrevo, sou escritor. Escrevente, né, da polícia? Eu falo, não. É escritor, sabe? Que faz livro. Livro, né, de escola, geografia, história. Não, moço, livro de literatura, sabe? Literatura, que você lê, assim, para ler, né? Por quê? Porque a literatura ela é tão subjetiva, né, como tudo do campo da arte, que é uma coisa tão que não é palpável, que não tem às vezes uma coisa objetiva da utilidade dessa coisa do utilitarismo, que fica às vezes difícil para as pessoas entenderem. Então, se você é uma pessoa que está distante disso, te convido a se aproximar desse campo da arte, né? E se você é um leitor de literatura, que você traga mais pessoas para a literatura. Por quê? Porque a literatura transforma essa nossa realidade de agora dura que a gente está atravessando, né? Que as pessoas não conseguem entender o alcance que tem na vida das pessoas, isso como a mãe da Adélia Prado sabiamente disse a ela, não é? Quando a gente tem, às vezes, as universidades sob ameaça de corte, a gente está vivendo isso agora. Então, falta essa sensibilidade para entender como o investimento na arte é importante. A gente está passando por um momento muito sério, então acho que eu que vim sob o convite, né,
eu vim convidado para falar aqui. Como um autor, eu não posso me furtar a dizer da seriedade do momento que a gente está passando, né? Que a cultura está sob um ataque. Tem um dedo apontado assim, né, para a cultura. Acho que não precisa investir muito nisso não, porque a gente não tem um retorno imediato, né, por parte da cultura. E é mentira, porque a cultura ela transforma individualmente as pessoas, coletivamente as pessoas, e isso tem um efeito prático na nossa realidade. O que, Tiago? Reduz a violência. Aumenta a tolerância entre as pessoas, né? Me faz encontrar um caminho interno, né? Quer dizer, se resolve as pessoas internamente, se ajuda nessa construção ou nessas questões. Se eu tomo uma pessoa um pouco melhor, eu acredito que eu vou saber lidar com o próximo. Meu tempo está acabando, fica um relógio aqui na frente da gente, viu? E eu vou, então, entrar num outro assunto, que é o porquê da palavra escrita ser tão importante e esse exercício de ler literatura e a palavra escrita ser tão importante. Então, vamos pensar hoje, a gente vive num mundo tão tecnológico, né? Eu separei umas fotos, então são fotos desses encontros, né, com esses leitores jovens. E o que eu digo para eles? Que estão sempre com o celular na mão, todos têm Facebook, têm WhatsApp, não sei o quê, né? Sempre estão envolvidos com uma mídia. E eles têm muito pouca paciência para a magia da palavra escrita, para acessar esse mundo. Porque a literatura ela é exigente. Eu acho que a gente tem que desfazer alguns mitos aqui, que a literatura, primeiro, não é velhinho, boazinho, que conta história, entendeu? Literatura fofinha, literatura não é isso. A literatura ela vai te levar por caminhos, vários caminhos. Caminhos escuros, caminhos, né, bons caminhos, maus caminhos. Mas a literatura, ela é sobretudo feita da palavra escrita. Seca assim mesmo, sem apelo nenhum. Então, é aquele momento íntimo, né, seu com aquele livro. E a partir dali, sem nenhum outro recurso de imagem, de som, de mídia, assim, você vai ter que realizar aquele livro dentro de você. Tanto do ponto de vista assim, da imagem, né, você vai criar aquelas imagens, criar aqueles personagens, como também do sentimento. Então, você lê um livro que te emocionou, que te criou sensações e sentimentos, pensa o tanto que isso é importante, o impacto que isso tem na vida das pessoas. Por isso que a palavra escrita ela é tão poderosa, porque mexe muito com a nossa imaginação, com a nossa criatividade, porque nos torna criadores. Então, eu costumo brincar que o livro é meio que uma planta baixa de uma construção, não é? A gente vai seguir aquela instrução que está naquele livro e vai criar aquele universo daquele livro. Um universo pode ser, vamos pensar aqui de fantasia, vai ser aqueles personagens, aquele cenário. Um universo emocional, psicológico, você vai ler, sei lá, Clarice Lispector, por exemplo. Você vai entrar naquele mundo psicológico feminino. Então, esse é o poder da palavra. Por isso que a palavra é tão importante. Porque se ela subsidia a nossa imaginação, pensem vocês, nós somos seres da imaginação. Se a gente foi até a Lua, bem antes, pela literatura, nós já tínhamos ido até lá. Por isso que a literatura e a leitura literária ela é tão fundamental. Porque tudo que nos cerca antes foi imaginado por alguém. Absolutamente tudo. Então, quando machuco e vou ao hospital, eu prefiro ser atendido por um médico eleitor. Por quê? Porque ele pode, ou com certeza será, um médico muito mais criativo. Com muito mais imaginação. Olha a alegria daquela menina lá, ela leu o livro. Então, uma parcela dessas crianças, quando eu vou a uma escola, elas leram um livro. Uma parcela, 10%, no máximo. Lê o livro de verdade, chega para mim e fala, Tiago, seu livro.
Nossa, foi muito legal, eu me emocionei e tudo. Outra parte não leu. Os outros não leram, só uns 10% leram. Então, esse é o problema que a gente tem que enfrentar, entendeu? Se a gente quer fazer alguma coisa efetiva, porque quando eu vim falar sobre transformação aqui, eu penso em efetivamente ter transformação. Isso aqui é uma escola em Paulista, 20 quilômetros do Recife, no Pernambuco. Quando eu vou falar com essas crianças, eu morro de perigo de viajar, morro de medo de avião, de navio, de tudo. Charrete, carroça, bicicleta, morro de medo. Mas me chamaram, ô Thiago, você vem aqui em Paulista? Paulista, é interior de São Paulo? Não, é aqui no Pernambuco. Eu falei, nossa senhora, Bade, né? Só de voo, pertinho de Nova York, não é? Eu quase chego lá. Falei assim, vou. Por quê? Porque eu acho que se dessa turma que eu estou conversando, se eu conseguir promover esse encontro com a literatura, já vai ter valido a viagem. Se dali eu conseguir formar um leitor, já terá valido a viagem. Thiago, como é que forma um leitor? É com esse encontro vou voltar lá no início do que eu estava falando, com sentimento. Você leu o livro e deu aquele, calorzinho no coração. Foi o que ele teve. Então aí aquela pessoa vai ser um leitor, porque ela teve um encontro real com a literatura. Aquele encontro que ela teve uma experiência com a literatura que ressignificou o livro para ela. O livro vai ter um outro significado na vida daquela pessoa. Então a leitura, o livro, vai passar a fazer parte da vida dela como uma coisa importante, não como uma coisa que eu vou ler no Xerox e tiro, que eu não mantenho uma biblioteca na minha casa. Então, gostaria de fechar dizendo isso, relembrar da importância do livro e da leitura como um fator importante, decisivo na transformação real da sociedade. E que a gente faça o nosso esforço individual, né, e não fique esperando só ações distantes de políticas públicas. Né? Dê um livro para quem você gosta hoje. Não deixa para amanhã, não. É isso.